Boa noite. Nosso grupo é formado por Janine Gomes, Viviane Domingues e eu, Carlos Peçanha. Nós vamos falar de derivadas básicas. O que é a derivada de uma função? De uma maneira geral, a derivada é a inclinação da reta tangente que passa por uma determinada curva. Além disso, podemos utilizar a derivada em física, pois ela também é uma taxa de variação, como por exemplo, a velocidade. De uma maneira mais formal, podemos definir a derivada da seguinte maneira: a derivada de uma função f em um número x, denotada por f' de x. Ficaria f' de x, que é o símbolo de derivada, é igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso quando o h tende a zero. O h, ele representa o intervalo que há entre dois pontos no eixo x. Se nós definirmos que um ponto está no 1 e o outro ponto está no 5, esse h seria o intervalo que existe entre 1 e o 5. Então o valor desse h seria 4. Conceito. Como surgiu o conceito de derivadas? O conceito de derivadas surgiu com Pierre Fermat no século XVII. Com seus estudos sobre funções, ele chegou a um impasse sobre a definição do que era uma reta tangente. Ele percebeu que algumas das funções estudadas não batiam com a definição de reta tangente da época. Isso ficou conhecido como o problema da tangente. Foi então que ele resolveu o problema da seguinte maneira: para determinar uma reta tangente a uma curva no ponto P, ele definiu um outro ponto Q na curva e considerou a reta PQ. Desta forma, aproximou o ponto Q ao ponto P, obtendo assim retas PQ, que se aproximavam de uma reta T, que Fermat chamou de reta tangente ao ponto P. Aqui a gente pode ver um exemplo sobre essa aproximação do ponto Q para o ponto P, representada por essas setas. Nós podemos perceber que quanto mais o ponto Q se aproxima do ponto P, mais essas retas se declinam. No exemplo da seta azul, ela ainda é crescente. Já na reta cinza, onde o ponto Q está mais próximo do ponto P, essa inclinação é quase nula. E se aproximássemos mais o ponto Q do ponto P, nós teríamos uma seta decrescente. Ok? Aqui dá para a gente ver também nesse exemplo o que eu falei sobre o h, que representa esse intervalo de espaço ou de tempo que está representado aí no eixo x. Estas foram as ideias consideradas como embriões para o conceito de derivadas. Entretanto, Fermat não possuía as ferramentas necessárias, por exemplo, o conceito de limites, por ainda não ser conhecido na época. Foi apenas com Leibniz e Newton que o cálculo diferencial tornou-se possível e importante para as ciências exatas. O conceito de derivadas está intimamente relacionado à taxa de variação instantânea de uma função, o qual está presente no cotidiano das pessoas através, por exemplo, da determinação da taxa de crescimento de uma certa população, da taxa de crescimento econômica do país, da taxa de redução da mortalidade infantil, da taxa de variação de temperaturas, da velocidade de corpos ou objetos em movimento, enfim. Poderíamos ilustrar inúmeros exemplos que apresentam uma função variando e que a medida dessas variações se faz necessária em um determinado momento.
As derivadas possuem diversas aplicações. No dia a dia das salas de aulas, os alunos sempre questionam onde serão aplicados os conhecimentos que estão sendo abordados. Podemos afirmar que as derivadas possuem diversas aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento. Aplicação das derivadas na otimização. Talvez a mais difundida aplicação das derivadas nas universidades seja na otimização de problemas, onde utilizamos as derivadas para obter a maximização ou minimização de um determinado fenômeno. Para sermos mais claros, citaremos alguns exemplos. Podemos usar as derivadas na minimização do consumo de material, na maximização do lucro em função das despesas, na maximização da área em função do seu perímetro, otimização do tempo na produção industrial. Derivadas de funções básicas. As funções que estamos chamando de básicas são aquelas que você estudou no ensino médio. A tabela a seguir lista estas funções básicas, f e também suas derivadas f'. Aí, nessa tabela nós podemos ver algumas funções e como elas são representadas, né, de acordo com a função f de x e f' de x. Entre elas aí a constante, identidade, potência, seno, cosseno, exponencial e logaritmo. As derivadas dessas funções são de suma importância, porque fazemos uso delas para calcular quase todas outras derivadas. No processo de cálculo de derivada, assim como no estudo de limites, não são todas as vezes em que recorremos à definição para fazer as contas e encontrar o resultado. O cálculo de derivadas é um processo que envolve principalmente o uso de propriedades e a manipulação dessas derivadas básicas. Propriedades. Regras de derivação. As propriedades a seguir são fundamentais para o cálculo de derivadas. Considere f e g duas funções deriváveis e c pertence aos reais. C constante. Título e propriedade. Constante vezes função é igual a cf'. Derivada da soma é igual a f' mais g'. Derivada da diferença é igual a f' menos g'. Regra do produto é igual a f' vezes g mais f vezes g'. Regra do quociente é igual a f' vezes g menos f vezes g' sobre g elevado a 2. Regra da cadeia é igual a f' de g vezes g'. Resultados da regra do tombo. Por consequência da regra do tombo, a mais comum, temos os seguintes resultados. Se f de x é igual a kx, então f' de x é igual a k. De fato, se fx é igual a kx, então f de x é igual a kx elevado a 1. F' de x é igual a 1 vezes kx elevado a 1 menos 1, que é igual a k vezes x elevado a 0, que é igual a k vezes 1, que é igual a k. Se f de x é igual a k, então f' de x é igual a 0. Em outras palavras, a derivada de constante é 0.
De fato, se f de x é igual a k, então fx é igual a k vezes x elevado a zero. F' de x é igual a zero vezes k vezes x elevado a zero menos 1, que é igual a zero. Exemplos práticos do cálculo de derivadas 1. Vamos mostrar alguns exemplos de derivação separados por propriedades. Derivando um monômio, regra do tombo. Considere f de x, que é igual a 6x elevado a 5. Para derivar este monômio, usamos a regra do tombo. O expoente cai multiplicando e subtraímos 1 do expoente. F' de x é igual a 5 vezes 6x elevado a 5 menos 1. F' de x é igual a 30x elevado a 4. Considere a função f de x é igual a 3x elevado a 4 menos 5x elevado a 2 mais 6x menos 10. Para derivá-la, basta derivar cada parcela. F' de x é igual a 4 vezes 3x elevado a 4 menos 1, menos 2 vezes 5x elevado a 2 menos 1 mais 6. F' de x é igual a 12x elevado a 3, menos 10x mais 6. No exemplo anterior, explicamos o porquê de 6x' é igual a 6 e de menos 10' é igual a 0. Agora vamos explorar as propriedades de derivadas. A nossa amiga Viviane vai explicar para vocês a derivada da soma, a derivada da diferença e a derivada de constante vezes função. Derivada da soma. A fórmula geral da derivada da soma é f mais g' é igual a f' mais g'. Esta propriedade diz que para derivar uma soma, basta derivarmos as funções individualmente e somá-las. Isto é, a derivada da soma é a soma das derivadas. Exemplo 1. Encontre a derivada de f de x é igual a x² mais seno de x. Note que a soma de x² com seno de x. Neste caso, temos que derivar cada parcela e somar, ou seja, f' de x é igual a x² mais seno de x' é igual a x² mais seno de x' é igual a 2x mais cosseno de x. Exemplo 2. Encontre a derivada de f de x é igual a x² mais ln de x. Repare que há uma soma, assim vamos ter que derivar cada parcela para depois somá-las, ou seja, f' de x é igual a x² mais ln de x' é igual a x² mais ln de x', que é igual a 3x² mais 1 sobre x. Agora vamos fazer um exemplo que combina essa propriedade com a multiplicação da função por constante. Encontre a derivada de f de x é igual a 10x² mais 30 cosseno de x. F de x' é igual a 10x² mais 30 cosseno de x'. 10x² mais 30 cosseno de x' fica igual a 10 vezes x² mais 30 vezes cosseno de x'. 10 vezes 4x² mais 30 vezes menos seno de x é igual a 40x² menos 30 seno de x. Agora vamos demonstrar essa propriedade. Considere então f de duas funções deriváveis em z. Segue que f de x mais g de x' é igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h mais gx mais h vezes f de x mais g de x sobre h. É igual ao limite quando h tende a zero de fx mais h mais gx mais h menos f de x menos g de x sobre h. Limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h mais g de x mais h menos g de x sobre h. Limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h mais o limite de g de x mais h menos gx sobre h,
fica f' de x mais g' de x. A derivada da diferença. A fórmula da derivada da diferença é f menos g' é igual a f' menos g'. Essa propriedade diz que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. É semelhante à propriedade anterior, mas com o sinal de menos ao invés do sinal de mais. Vejamos o exemplo a seguir. Calcule a derivada de f de x é igual a x ao quadrado menos seno de x. Note o sinal de menos. Quando ele está presente, temos que derivar as funções individualmente subtraí-las. f' de x é igual a x ao quadrado menos seno de x', que é igual a x ao quadrado' menos seno de x' é igual a 2x menos cosseno de x. Exemplo 2. Calcule a derivada de f de x. De f de x é igual a 10x à quinta menos 4 cosseno de x. f' de x é igual a 10x à quinta menos 4 cosseno de x'. 10x à quinta linha menos 4 cosseno de x' é igual a 10 vezes x à quinta linha menos 4 vezes cosseno de x'. 10 vezes 5 à quarta menos 4 vezes menos seno de x'. 50x à quarta mais 4 seno de x é a derivada dessa função. Com as propriedades que aprendemos até aqui, já sabemos derivar qualquer função polinomial. Vejamos abaixo. Derive a função polinomial f de x é igual a 8x à quarta menos 20x à terceira mais 14x menos 30. f' de x é igual a 8x à quarta menos 20x à terceira mais 14x menos 30 é igual a 8x à quarta linha menos 20x à terceira linha mais 14x menos 30 8 vezes 4 x à terceira menos 20 vezes x, 20 vezes 3x ao quadrado mais 14 vezes 1 menos 0. 32x à terceira menos 60x ao quadrado mais 14. Essa propriedade é o resultado direto da propriedade anterior, derivada da soma. Veja, f de x menos g de x' é igual a f de x mais menos g de x' é igual a f' de x mais menos gx', que é igual a f' de x menos g' de x. Derivada de constante vezes função. A fórmula da derivada de constante vezes função é c a constante vezes o f', que é igual a constante vezes f'. A propriedade acima diz que para derivarmos uma constante vezes função, temos que copiar a constante e derivar a função. Exemplo, derive a função f de x é igual a 5x². Note que 5 está multiplicando x ao quadrado. A função x ao quadrado a gente já sabe derivar, como 5 é constante. Basta copiá-lo multiplicando. f' de x é igual a 5x ao quadrado', que é igual a 5 vezes x²', que é igual a 5 vezes 2x, que é igual a 10x. Exemplo 2. Derive f de x é igual a 10 seno de x. 10 é constante e está multiplicando a função seno. Então, basta copiá-lo multiplicando. f' de x é igual a 10 seno de x' é igual a 10 seno de x', que é igual a 10 cosseno de x, que fica 10 cosseno de x. Exemplo 3. Derive f de x é igual a π ln de x. Π é simplesmente um número constante. Como ele está multiplicando a função ln, basta copiá-lo multiplicando. f' de x é igual a π ln x', que é igual a π vezes ln x'. π vezes 1 sobre x, que fica π sobre x. Entendeu como deve fazer? Se a constante estiver multiplicando, copie a constante e derive a função. Considere então g de x é igual a c vezes f de x, onde f é uma função derivável e está contida nos números reais, um número real constante. G' de x é igual a constante vezes f de x',
que é igual a limite quando h tende a zero de g de x mais h menos g de x sobre h. O limite quando h tende a zero da constante vezes f x mais h menos c vezes f de x é igual a limite de c quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. C vezes o limite quando h tende a zero de fx mais h menos f de x sobre h, que é igual a c vezes f' de x.